santa, onde você se depara com defeitos das pessoas, mas você finge que não vê. É o perdão que faz a gente falar menos, porque se for falar tudo que se tem vontade, não se restringe apenas a palavras, pode ser vômitos que saem das bocas. Perdão faz falar menos. Perdão faz expor menos opiniões divergentes. Quando não há o espírito de perdão, motivos os mais insignificantes podem desencadear uma guerra. Gente, é o temperamento incompatível. E isso muitas vezes nós temos dentro da nossa própria casa. Eu tenho as minhas duas irmãs aqui, uma é diferente da outra, assim como eu sou diferente delas. E a gente precisa se acertar nesse sentido, respeitando os limites, respeitando as diferenças. No casamento é a mesma coisa, na igreja é a mesma coisa, no trabalho é a mesma coisa, porque ninguém é igual a ninguém. Os irmãos estão me entendendo? Gente, já se deparou com alguém de gênio agressivo? Como que você lida com esse tipo de pessoa? Você se mostra uma pessoa paciente, longânima, cheia de mansidão, cheia de temperança? Talvez você tenha alguém dentro da tua própria casa com um gênio terrível, ou talvez você seja esse alguém. Não é você que tem que suportar as pessoas que têm que te suportar. Só que muitas vezes nesse relacionamento com pessoas de gênio difícil, pequenas feridas podem se tornar grandes cânceres. E é isso que é complicado. Mas quando há o perdão, habilidades que estão adormecidas podem emergir e descobrir fortalezas. Sabe? Ou seja, o perdão é uma porta que se abre e que muitas vezes pode escancarar as bênçãos de Deus para as nossas vidas e nos mostrar a quantia que nós somos fortes. É o perdão que pode proporcionar isso. É o perdão que abre portas para habilidades que estão muitas vezes adormecidas. Você pode ter habilidades dentro de você que estão aí, sufocadas, porque falta um conserto com alguém, falta um liberar de perdão, ou falta um pedir perdão. Porque quando não há um solo fértil no coração de uma pessoa, tudo se transtorna. A vida só é prazerosa quando nós sabemos perdoar e pedir perdão. A vida só tem prazer mediante isso. Lembro-me, bobagem da adolescência. Uma vez eu fiquei de mal com um colega meu, bobeirinha, coisa de colégio, e ficamos lá, eu acho que uns 2 anos sem conversar. Aí num dado dia, final de ano, 31 de dezembro, eu ainda estava lá no mundo. Quando deu meia-noite, todo mundo se abraçando, nós estávamos na rua. De repente eu me vi diante dessa pessoa, e eu olhei para ele, ele olhou para mim. Eu fui até ele, apertei a mão dele, pedi perdão para ele, A gente se abraçou ali,
E foi tudo mais gostoso. Parece que sai um peso da consciência, parece que sai um peso dos ombros. E a gente voltou a conversar e nunca mais tivemos inimizade. Pelo contrário, tivemos uma amizade mais forte. Uma vez, eu ainda trabalhava no comércio, não tinha vendido nada naquele dia. De repente entra uma pessoa, eu fui atender. Aí uma vendedora vem, me atropela, entra na minha frente e diz assim: Josué, deixa que eu atendo, que esse aqui é meu conhecido. E eu já estava ali com os nervos à flor da pele. E eu fiquei assim, mal com aquela situação. Eu acho que aquela pessoa percebeu que eu não gostei da atitude dela e veio e me cobrou. Me desaforou. Aí nós tivemos ali um perrenguinho, né? Tivemos uma breve discussão. De repente eu fui tomar uma água, né? Depois de uns 10 minutos o Espírito Santo começou a me cobrar. Você está se sentindo lesado? Então é você mesmo que vai ter a iniciativa de pedir perdão. E eu relutei, porque a primeira instância, com esse tipo de procedimento, a gente reluta. Mas obedeci o Espírito Santo, fui. Pedi perdão para aquela pessoa. E nós nunca mais tivemos diferença. Porque também ali ela confessou que errou. E a gente nos demos ali as mãos, tornamos a conversar e tivemos um melhor relacionamento depois disso. Poder do perdão. A vida só é prazerosa quando nós obedecemos esse princípio de Deus. Mas o perdão não é somente uma opção. O perdão é um dever. Ou seja, o tempo todo Jesus falou sobre o dever de perdoar. Em Mateus, Jesus ensinou os discípulos quando enviou eles a fazer a obra. E muitas vezes nós entendemos errado isso que Jesus falou. Jesus ensinou assim: de graças recebeis, de graças dai. Gente, o que significa isso? Eu recebi sem merecer de Deus, e eu preciso dar sem que outro também mereça. De graça recebei, de graça dai. Amados, um jovem chamado Vladimir Tomarevski, 23 anos, dia 31 de outubro de 1983, tinha chegado em casa a hora do almoço. Aí sua esposa propôs a ele: Vladimir, você está cansado? Fique aqui, almoça, a comida está quentinha. Eu vou pegar a nossa filha e vou até o banco para retirar um dinheiro. E ela foi. Aí ele ligou a TV, começou a assistir o jornal, começou a almoçar. De repente, uma notícia extra: um assalto num banco. 5 bandidos armados entraram e com toda a força e com toda a violência começaram a oprimir as pessoas. E um deles colocou o revólver na cabeça da criança. Na cabeça da criança. Porque a criança chorava muito, a filha do Vladimir. Só que no desenrolar da situação houve um tiroteio entre a polícia e aqueles bandidos. Resultado disso, a esposa dele, uma mulher chamada Laura, e a filha dele, uma criança chamada Talita, as duas morreram baleadas naquele tiroteio. Os policiais conseguiram matar 4 assaltantes, mas um ficou vivo.
Aí um dia esse rapaz, ele foi chamado para dar uma entrevista numa rádio, e um pastor estava entrevistando ele, e ele pegou a palavra e ele falou assim: olha, você que está me ouvindo agora, sabe aquele dia, aquele assalto naquele banco tal, naquele dia, eu quero dizer para você que eu te amo em Cristo. Eu quero dizer para você que mesmo que aconteceu tudo aquilo, eu perdoo a tua vida. O perdão de Deus consiste em algo mais ou menos assim. Gente, um beduíno lá na Palestina, ele estava na sua tenda. De repente entra um menino todo sufocado, correndo, suado, chorando. E esse beduíno agarra aquela criança, um adolescente, e de repente entram os outros meninos correndo atrás dele. E daí o beduíno fala assim: opa, o que vocês querem? E os meninos: não, nós queremos que o Senhor nos entregue esse menino, para que nós façamos justiça. Não, mas se ele agora está nos meus braços, ele está sob a minha proteção, e vocês não podem tomá-los das minhas mãos. Não, mas é que ele matou um outro menino. Ah, que menino que ele matou? Ah, ele matou o seu próprio filho, e por isso que nós queremos fazer justiça. Entregue ele para nós. Só que esse beduíno falou assim: não, então se ele matou o meu filho, com lágrimas nos olhos, ele falou: então eu vou criar ele agora como meu filho. Isso é perdão. E o perdão de Deus funciona mais ou menos assim. Estava ouvindo o testemunho do pastor Hernandes Dias Lopes, eu não sabia disso na vida dele. Lá em 1982, ele perdeu um irmão assassinado. Ele estava a 1.500 quilômetros de distância, quando de repente ele recebe um telefonema dizendo que o irmão dele, o irmão que ele tinha mais comunhão, que ele tinha mais contato, tinha morrido assassinado. Um parente da esposa desse irmão matou ele com 11 facadas. E aí ele perdeu a voz, ele ficou atônito, e o Espírito Santo já falou para ele: perdoa esse assassino, porque senão é o fim da tua vida. Você não tem outra opção. Se você não perdoar, é o fim do ministério. E ele carrega essa dor até hoje, mas liberto na sua alma, por causa do perdão. Perdão é muito difícil de fazer, mas é um dever. É um dever. Gente, estava lendo um livro do pastor Caio Fábio, chamado Perdão e Encarnação da Graça. E ele relata ali, na sua infância, um caso extraconjugal do seu pai. O pai dele era um advogado, e ele começou a ter muito sucesso nos negócios. Aí, devido a isso, ele começou a se relacionar com algumas outras mulheres, mas se apaixonou por uma. Isso causou assim um transtorno tal na família do Caio Fábio. Ele tinha uns 7 anos. Aí o pai dele parou de ter relacionamento com a mãe dele, e ele era o mensageiro entre os dois. Quando era o assunto dinheiro, era o Caio Fábio. Quando era algum assunto, era o Caio Fábio. E ele relata que ele foi assim, ficando perturbado com aquela situação, começou a piscar mais, né? Mas de repente o seu pai começou a perder todo o dinheiro, e perdeu também a amante, porque daí essa amante o traiu com um outro homem. Aí o que restou? Uma família toda esfacelada, mas mudaram-se para uma outra cidade. Aí o pai do Caio Fábio começou a ler a Bíblia, teve um encontro com Jesus. A mãe dele o perdoou,
porque também teve um encontro com Jesus. Aí o Caio Fábio se tornou um pastor jovem, com 21 anos. E ainda existia o fantasma desta mulher na mente dele. Aí um dia o Espírito Santo falou para ele: vai até onde está essa mulher, né? Conversa com ela e pede perdão para ela e diz que ela agora vai ser como a sua mãe. E ele relutou. E ele, quando ele foi, a mulher trabalhava num salão de beleza. Quando ele chegou, né, dá a entender que ela o reconheceu, e ela falou assim: você é o pastor Caio Fábio? É, sou eu mesmo. Ah, então você deve ter muito ódio de mim, né? Ele falou: não tenho ódio da senhora, não. Eu vim aqui, né, para lhe oferecer perdão, para pedir perdão e dizer que Jesus lhe ama, né, etc. e tal. E essa mulher ficou impactada com aquilo. Aí o Caio Fábio foi até a sua casa e falou disso para sua mãe, e pediu para que a sua mãe fosse até ela. A mãe dele falou: jamais, que Deus prepare outra pessoa, porque essa mulher me causou muitos transtornos. Jamais. Mas esse pastor insistiu ali com a sua mãe. Aí eles prepararam um momento onde foram, né, elaboraram lá umas músicas, foram até a casa dessa pessoa, fizeram uma serenata para essa pessoa, e houve ali um concerto. Gente, houve ali um concerto, né, entre uma família lesada e aquela que lesou. Aquela que lesou se tornaram amigos. Olha, gente, o poder que há no perdão. Já estou quase encerrando. Uma mulher judia na época da Segunda Guerra Mundial, chamada Corrie ten Boom, ela ficou nos campos de concentração juntamente com a sua irmã, e as duas começaram a sofrer muitas torturas, a ponto de quase morte. Mas uma delas morreu, uma mulher chamada Betsy, irmã da Corrie ten Boom. Pela graça de Deus, essa mulher, ela foi liberta, a Corrie, e ela se converteu ao Evangelho. Aí um dado dia ela estava pregando na Alemanha, numa igreja na Alemanha, e ela foi para a porta para cumprimentar as pessoas, e de repente, quando ela olha na fila, ela vê lá um nazista que foi o responsável pela morte da irmã dela. E aí ela já ficou toda temerosa, toda atônita com aquela situação, e aquele homem foi se aproximando, e quando esse homem estendeu a mão para cumprimentá-la, ela puxou a mão, ela não quis cumprimentá-la. Mas o Espírito Santo imediatamente cobrou ela e falou assim: você tem que oferecer perdão para essa pessoa, para que você seja livre disso. Aí ela pegou, estendeu a mão novamente, e ela falou assim: eu sei bem quem o Senhor é, mas eu quero lhe dizer que eu lhe amo em Cristo e que lhe perdoo. O perdão de Deus funciona assim. Gente, nós precisamos ter em mente que nós devemos perdoar porque Deus nos perdoou. Esse é o dever de todo homem, e sempre nos perdoará desde que haja arrependimento. O Salmo 130 diz lá que se o Senhor for tratar conosco pelas nossas iniquidades, quem subsistirá? Mas daí o salmista diz que com Deus está o perdão. Com Deus está o perdão. Mas se nós não perdoarmos, nós estamos correndo um grande risco de não recebermos o perdão de Deus também, e seremos entregues aos verdugos, aos atormentadores. Sabe por que a maioria das pessoas tem doenças na alma?
doenças psicossomáticas, devido a mágoas não tratadas. Mágoas não tratadas. Eu estava lendo sobre um caso de um homem. Olha que terrível isso. Esse homem muito rico, ele presenciou o genro dele matando o próprio filho dele. Ele presenciou isso da parte do genro dele. E aí, sabe o que foi pior? Sabe por que o genro dele matou o filho dele? Porque o filho dele queria matar ele. O filho queria matar o próprio pai. E aí, a partir desse momento, criou um círculo, um triângulo de ódio. Por quê? Porque o pai, tinha o filho que desejava matar o pai, e esse foi morto. Aí o pai criou um ódio pelo genro que matou o filho, e o genro criou ódio pelo pai, porque de receber o ódio do pai. Aí esse homem, ele simplesmente perdeu a fala dele, ficou um ano mudo, sem falar sequer nenhuma palavra. Literalmente, sem falar nenhuma palavra, um ano todo. Uma doença psicossomática, por causa dos transtornos da vida, por causa da falta do perdão. O texto que nós lemos, já estou encerrando, Jesus na parábola do credor incompassivo, ele expressa bem acerca da intensidade do perdão de Deus e como deve ser o nosso procedimento. Preste bem atenção aqui. O texto lá que nós lemos diz de um homem que foi até a presença do rei, porque o rei estava fazendo cobranças. Esse homem devia, sabe quantos? 10.000 talentos. Aí eu assistindo a pregação de Hernandes Dias Lopes, o Hernandes Dias Lopes, ele falou assim, que um talento é equivalente a 35 quilos de ouro. Então, quanto que esse homem devia para esse rei? 350.000 quilos de ouro. Ou mais ou menos, sabe, em cifras, quanto vale isso? 46 bilhões de reais era a dívida do homem. 46 bilhões de reais. Mas como que naquela época, os trabalhadores, quanto que eles ganhavam por dia? Um denário. Um denário. Então esse homem que devia aqui 10.000 talentos, sabe quantos anos ele tinha que trabalhar para pagar sua dívida, se fosse o caso? Quantos anos ele teria que trabalhar para pagar a dívida dele com o rei? 150.000 anos. Aí esse homem com essa baita dívida, ele vai até a presença do rei, e ele clama a misericórdia, ele clama o perdão, e o rei o perdoa. E ele devia 150.000 anos de trabalho ao rei. Aí de repentemente ele sai livre, perdoado, mas ele encontra um conservo dele, e esse conservo lhe devia uma mixaria, lhe devia 100 denários. 100 denários. Ao invés de ele usar da mesma misericórdia e do mesmo perdão com esse conservo, ele oprimiu. Me pague tudo que você deve, tudo que você deve. E encerrou-o na prisão, até que ele pagasse uma mixaria de 100 denários. Mas como alguém observou isso, caiu no ouvido do rei, e o rei mandou chamar. Servo malvado, eu te perdoei uma grande dívida, não deverias tu agir da mesma forma? Agora você vai ser encerrado na prisão, até que pague toda a dívida. Gente, encerrando essa palavra, não tem cristianismo sem perdão. Não existe.
para que nossas orações sejam ouvidas, é necessário perdão. Abra comigo, Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 11, parte final dessa palavra. Evangelho de Marcos 11, 25 e 26, diz assim. Evangelho de Marcos 25 e 26. Evangelho de Marcos 11, 25 e 26 diz assim: E quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Olha que perigo, gente. A falta de perdão, faz com que a nossa oração não chegue até Deus. Amados, para que uma oferta seja recebida por Deus, é necessário o perdão, é necessário o conserto. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 21 a 26 diz assim: Visto que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno do fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entre em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Gente, até no ato de ofertar, se nós temos uma pendência com alguma pessoa, nós devemos, antes de ofertar, consertar. Jó só teve sua vida restituída depois que orou pelos seus pseudo-amigos, aqueles que lhe acusaram de adúltero, aqueles que lhe acusaram de ladrão, aqueles que lhe atormentaram de dia e de noite. E se Jó teve que orar por eles, consequentemente, antes disso ele teve que perdoá-los. Porque como que eu vou orar por quem eu não perdoo? O pai tratou o filho mais velho da parábola, enfatizando o valor dos relacionamentos, o que realmente tem importância. E a maneira que esse pai recebeu o filho, com toda alegria, ele também queria que o filho se alegrasse, porque o mais novo estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu, porque o pai quer consertar os relacionamentos. O pai quer consertar a engrenagem, colocar o trem nos trilhos. Esse é o coração do pai. Ele é meu filho, mas antes disso ele é o teu irmão. Devemos entender isso. Finalizando essa palavra, quando nós nos confrontamos com o desejo, com a necessidade de perdoar alguém, nós devemos ter em mente a realidade sobre o perdão divino, de perdão e sobre quem somos de verdade pela palavra. Pela palavra, nós somos servos inúteis. Quando nós exercitamos o perdão, nós não estamos fazendo mais do que a nossa parte, é o nosso dever, como servos inúteis. Nós precisamos cumprir com as nossas obrigações, porque todos nós somos devedores, todos devemos ao Rei, todos recebemos de graça. Deus cancela o débito de todos, não porque nós merecemos isso.
E não perdoar os nossos semelhantes é tratar como Deus não nos trata. É lançar uma pessoa no inferno existencial. Todos os que recebem o perdão de Deus têm perante Ele o compromisso perpétuo de repetir o mesmo gesto quantas vezes for necessário. E Pedro fez uma colocação até relevante: se o meu irmão pecar contra mim até 7 vezes, eu devo perdoar? Jesus também colocou uma parte do Evangelho: se alguém vier até você e te causar algum mal 7 vezes no dia, 7 vezes no dia, perdoa. Mas, diante da colocação de Pedro, que colocou esse número 7, Jesus falou: não somente 7, mas 70 vezes 7 você deve perdoar. Essa é a matemática do amor. Jesus não estava falando aqui de numerologia. Jesus estava falando de intensidade. Intensidade. Quem não perdoa, coloque-se novamente debaixo do juízo de Deus. É entregue aos torturadores até pagar a dívida. Quem não perdoa, envenena o seu próprio coração. Porque é o perdão que traz a verdadeira libertação para os relacionamentos. Amém, gente? Vamos colocar em pé.